Oi, boa noite. Hoje eu queria falar um pouco sobre uma percepção que eu acabei desenvolvendo sobre o que significa amadurecer, crescer, sei lá. E eu acredito parte dessa visão de mundo que eu tenho agora, dessa ideia que eu tive, ao fato de eu fazer terapia já há algum tempo. E acho que fazer terapia me permitiu perceber é, esse, essa sensação que é, sobre o qual eu quero falar hoje, que é ser quem você é. E eu sei que pode parecer meio genérico, e é muito difícil traduzir exatamente o que eu quero dizer com essa frase. Mas ser quem você é mais ou menos como fazer aquilo que você sente que é certo. Fazer o bem, fazer aquilo que te faz bem. Seguir o teu desejo, o teu propósito, viver pleno com a vida. São várias outras frases genéricas, acho que eu estou falando aqui, mas eu juro que ela vai tomando um pouco mais de forma conforme a gente for conversando sobre o tema. Mas entenda que com fazer o bem, fazer o que é certo, não estou dizendo uma moral metafísica, assim, nossa, fazer o que é certo é fazer aquilo que é o melhor para todos ao invés daquilo que me dá prazer. Não é disso que eu estou falando. Estou falando daquilo que te faz sentir pleno, daquilo que te dá vontade de viver. Às vezes, fazer o trabalho que você sente que é a tua vocação, criar conexões com as pessoas, frequentemente isso oferece propósito às pessoas. E para que você consiga viver isso plenamente, é necessário que você confie em uma bússola que todo mundo nasce tendo, mas que a gente demora um pouco na vida até aprender a confiar nela. Enfim, para a gente conversar sobre isso, eu vou definir alguns conceitos antes. Vamos conversar sobre literatura, mas mesmo que isso seja um relato pessoal sobre uma opinião que eu tenho a respeito da vida, eu vou adicionar uma pitada de uma crítica a algo que eu considero que é bem sintomático do nosso tempo. Eu creio que a nossa geração, mais do que qualquer outra que veio antes, vive esse processo de se apropriar, de ser quem você é, de viver a própria vida, com um peso que nenhuma outra geração antes viveu. E eu vou tentar sustentar isso ao longo do vídeo. Mas antes, eu preciso definir dois conceitos, para a gente poder conversar sobre isso. O primeiro conceito é o conceito de fenômeno. Eu sei, a gente está em época de Copa, mas não estou falando do Ronaldo Fenômeno. O fenômeno, para ser bem direto, é algo que acontece. E esse algo que acontece, esse fenômeno, ele pode ser um fenômeno externo ou um fenômeno interno. Então, o que seria um fenômeno externo? Seria, por exemplo, você levar um fora de uma garota que você gosta, você ver o seu time do coração ser campeão de um campeonato importante, você vivenciar a morte de um familiar próximo. Isso são fenômenos externos, são coisas que acontecem no mundo lá fora que geram em nós uma reação aqui dentro, na nossa consciência. Mas também existem fenômenos, existem coisas que acontecem que são só na nossa cabeça. Por exemplo, a ansiedade de fazer uma prova pela qual você se preparou tanto, ou ser elogiado por algo que você fez que demandou muito esforço, por alguém que você gosta muito. Esses eventos de ansiedade, de ser elogiado, eles são eventos que acontecem na sua cabeça. Mas eles também produzem uma resposta ao fenômeno. Então fenômenos são coisas que acontecem que produzem em nós uma resposta. E essa resposta, ela é produzida por algo que eu vou definir, é o segundo conceito, que eu vou definir como um afeto. O afeto é a emoção, é o sentimento que nos é gerado quando esse evento acontece. Então, no caso, por exemplo, da morte do familiar ou de você levar fora da garota que você gosta, você sente luto, você sente tristeza, melancolia. Isso é um afeto.
E é em cima desse afeto que eu crio respostas racionais, que eu simbolizo em palavras o que eu sinto. Então, nossa, quando essa garota me deu um fora, eu me senti muito triste, eu chorei. E sendo bem sincero, eu acho que é porque eu gostava tanto dela, eu idealizava ela, papapá, papapá, papapá. Então, tudo esse eu acho que vem depois é a gente racionalizando esse sentimento que é interno. E esse afeto, a melancolia, ou o afeto que é gerado quando o Brasil for hexa, que é muita felicidade, um sentimento de patriotismo, de conexão com o próximo, de fraternidade, que enfim me gera ímpeto e para os comentaristas de futebol a fazer uma grande redação sobre o que é ser brasileiro, é esse afeto primordial que gera essas palavras, que gera essa racionalização. Então entenda, a resposta que a gente tem ao mundo, a experiência de viver, é uma resposta afetiva antes de tudo. Ela é irracional. E esse afeto, a melancolia, a felicidade, o ciúme, a inveja, a fraternidade, esse sentimento que é gerado no nosso coração, é o que eu chamei lá atrás de bússola. E por vários motivos que eu vou discorrer ao longo do vídeo, para ele não ficar tão teórico logo no começo, a gente frequentemente demora a se apropriar dessa bússola, a confiar nela. A gente precisa viver um pouco, amadurecer um pouco, ter experiências no mundo para que a gente passe a confiar. Ah, então essa bússola aqui faz sentido. E até a gente se apropriar disso, a gente fala muito uma frase que é o ponto central da minha crítica, que é: eu não deveria estar sentindo isso. Ou eu deveria estar sentindo aquilo. E isso é exatamente o que, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Acho que essa é uma frase que jamais deveria ser pronunciada. Eu não deveria sentir. Porque sentir é uma resposta espontânea que a gente tem às coisas que acontecem no mundo. É a coisa mais natural do mundo. É como você pedir para o seu coração não bater. Agora, o que a gente faz com esses afetos, isso sim é outra história. Mas bom, vamos deixar essas definições um pouquinho de lado para que a gente possa conversar sobre uma história, para que isso fique mais fácil de entender. E essa história é a história do Eugênio. O Eugênio, ele era um jovem muito pobre, filho de alfaiate, que tinha profunda vergonha da condição social dele. E talvez até um pouco de ira, um pouco de... menosprezava um pouco o lugar de onde ele veio. E ele encontra, por meio da medicina, uma forma de ascender socialmente. A coisa que mais importava para ele era ter dinheiro, ter posses, para que ele não fosse menosprezado por quem ele é. Então ele tinha muita vergonha da família dele, vergonha do irmão alcoólatra, vergonha do pai alfaiate. E ele se esforçava muito, não só para esconder, mas para transformar a realidade dele, para que ele fosse alguém socialmente importante, e assim ele seria alguém. E nesse caminho de se tornar médico para se tornar alguém um pouco mais rico, um pouco mais importante, ele conhece uma mulher chamada Olivia. E quando ele conhece a mulher chamada Olivia, ele sente algo diferente por ela, algo que ele não consegue nomear. Ele sente bem do lado dela e sem nenhum motivo aparente. Ele se sente ouvido por ela, ele sente que ela compreende ele, e ela é quase como uma figura perfeita, assim, idealizada. Ela tem todo o altruísmo do mundo para dar para ele, ela entende perfeitamente o que ele sente, mesmo que ele se expresse de forma egoísta às vezes, mesmo que ele coloque o desejo dele em cima de todo o resto das pessoas do mundo. Mas eles se conectam ali, depois da formatura deles, eles têm uma amizade que se forma, um afeto, uma paixão, mesmo que ele ainda não reconheça isso. E eles se envolvem e tudo mais. Mas conforme a vida vai andando e eles vão se afastando, o que acontece é que o Eugênio acaba conhecendo uma mulher chamada Eunice, que era filha de um homem muito, muito, muito rico. E existe um interesse da Eunice pelo Eugênio, mas não é um interesse exatamente igual ao da Olivia. É um interesse diferente, estranho, quase como um estudo de caso. Enfim, ele encontra nesse interesse uma forma de subir socialmente e casa com a Eunice. Fica alguns anos casado com a Eunice, porque com esse casamento ele sobe socialmente. Ele se torna o doutor Eugênio Fontes, casado com a Eunice, filha de fulano de tal, que era muito, muito rico. Ele consegue o que ele sempre queria, que era ser respeitado socialmente, que era ter alguma posição e tudo mais. Mas existe algo que continua incomodando ele. Algo que
que mostra para ele que ele não deveria estar ali. Uma bússola interna falando que talvez aquele não fosse o lugar dele, talvez não fosse tão sensacional assim ser socialmente importante, ser rico, ser visto como alguém importante, porque isso sacrifica uma parte dele que ele não consegue nomear. E essa parte dele que é sacrificada é simbolizada pela figura da Olivia, que é a mulher que ele realmente ama, mas não consegue dizer o porquê, nem assumir como. Essa é a história de Olhar os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. É um romance da década de 40 que alçou, ou 30, sei lá, que alçou o Érico Veríssimo a um autor de projeção nacional. E não é nenhum spoiler isso, porque a história já começa assim. A primeira parte do livro termina com a morte da Olivia. E a morte da Olivia transforma algo dentro do Eugênio que ele não sabe exatamente nomear, mas dá uma força para ele se libertar dessa vida que ele levava, que era uma grande vida de mentira. Ele se divorcia da Eunice e passa a viver para ser médico de gente pobre, para se conectar com a história de pessoas que não têm dinheiro para pagar por um bom médico, mas que ainda assim oferecem a sensação de que ele está fazendo uma coisa boa, uma coisa certa. Ele começa a ver o mundo com outros olhos. Então eu separei alguns trechos para a gente entender essa transformação do Eugênio e como ele termina a obra muito mais pleno, ainda que ele não tenha permanecido no objetivo inicial dele no livro, que era o de ser socialmente importante, mesmo que ele já tivesse isso, né? Já tivesse alcançado esse objetivo no casamento com a Eunice. Então aqui tem uma cena em que ele está lá com a Eunice, com os parentes e amigos ricos da família lá dela, e ele vai conversar com uma garota chamada Dora, que tem um amor não autorizado pelos pais por um garoto judeu. E aí tem esse comentário que vinha da sala o som do piano, devia ser Eunice tocando, as estrelas palpitavam, e Eugênio olhou para Dora e sentiu-se paternal para com ela, a garota era muito mais jovem que ele. Se tivesse uma palavra de consolo, se pelo menos achasse um modo de testemunhar sua simpatia, o seu desejo de ajudar. Sentia uma grande capacidade de ternura, mas naquela casa havia uma combinação tácita de fugir ao sentimentalismo, de não ser vulgar como os outros. Era preciso conservar a linha. Um gentleman nunca exteriorizava suas emoções. Há sentimentos que ficam muito bem em outras classes mais baixas, por exemplo, não há nada mais ridículo do que o sentimentalismo. No entanto, ali estava uma noite clara e perfumada, uma rapariga em flor e um homem que só agora, aos 31 anos, começava a descobrir que até então não havia sido humano. E aqui ele vai se apropriando desse desejo de viver uma vida longe da Eunice, de viver sendo um médico mais humano e tudo mais. E aí eles retornam a um diálogo que ele teve enquanto a Olivia ainda era viva e ela tinha passado muito tempo longe. E aí ele fala o seguinte, será que tudo isso não tem um sentido, uma significação, uma finalidade? Eu às vezes penso. Ela avançou a cabeça, olhou bem nos olhos e disse com uma expressão que ele nunca mais havia de se esquecer. Graças a Deus tu sofreste. Então aqui a Olivia está apontando para o Eugênio a importância dele confiar nessa bússola dele. Ele fala, cara, isso daqui não está certo, essa experiência não é para mim, e tu precisa talvez sofrer para aprender que é outra coisa que você quer. Eu, Olivia, não vou te prender aqui comigo, porque tu ia passar o resto da tua vida se arrependendo de não ter vivido com a Eunice. Mas presta atenção sobre como é importante que tu confie nisso que está aqui dentro. Porque isso é muito mais importante do que tu pensa que é o teu motivo de ser vivo. É aquilo que tu sente que é o teu propósito que te move realmente para frente. E enfim, depois que a Olivia falece e ele se separa da Eunice, existe esse trecho que ele fala: continuou a andar, olhando com esquisito prazer para as pessoas que passavam. Todas elas deviam ter os seus dramas, os seus problemas morais e materiais, as suas pequenas e grandes alegrias. Eram seres humanos, viviam. Então você percebe, a percepção de mundo do Eugênio foi completamente transformada por conhecer a Olivia, por se relacionar com alguém que observava a humanidade dele para além desse desejo mesquinho de se tornar alguém mais rico. Que provavelmente, na verdade, era um grande medo. O Eugênio tinha medo de ser visto como alguém pobre, como alguém pouco importante. E esse medo fazia ele se proteger do desejo dele, de ser alguém pleno, de viver um amor verdadeiro, de ser um médico humano. Mas é bonito ver como esse personagem vai se humanizando, vai se apropriando desse desejo e sendo quem ele é
até o fim da história, mesmo que sem a Olivia por perto. Então, o Eugênio ele é um personagem perfeito para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. E existe um outro oposto, um personagem que é quase irreal, um símbolo de alguém que não tem nada de humano. Mas antes de falar dele, eu preciso falar um pouco sobre o que é um ensaio clínico randomizado. E eu juro que isso vai fazer muito sentido. Mas eu vou beber uma água antes. Bom, para quem não sabe, um ensaio clínico randomizado é um estudo que tem a maior quantidade de evidência, a maior segurança de evidência de que um tratamento, de que uma intervenção terapêutica vai funcionar. Quando você quer criar um remédio novo, por exemplo, para tratar o câncer, você precisa testar ele em diversas populações, separar grupos controle e falar, ó, esse grupo aqui vai receber o tratamento, esse grupo vai receber o tratamento novo e esse daqui não vai receber o tratamento novo, vamos ver quem sai melhor. Porque o objetivo da ciência é que os resultados sejam replicáveis, previsíveis, que todo mundo em qualquer lugar do mundo consiga ter o mesmo resultado se fizer as mesmas intervenções. E isso é muito importante para a ciência. É preciso que a gente tenha previsibilidade sobre aquilo que é mais benéfico, né? É preciso que a gente saiba que a intervenção que a gente está fazendo vai funcionar para todo mundo e não vai prejudicar a maioria das pessoas. Mas existe algo que eu considero que é sintomático da nossa geração, que é transportar essa lógica do isso daqui deve funcionar para todo mundo nas mesmas condições para a nossa experiência interna. E aí entra aquela frase que eu falei do é isso que eu deveria sentir, é isso que eu não deveria sentir. Quando a gente transporta essa lógica do tem uma coisa acontecendo, é assim que eu deveria me sentir, e por que eu não estou me sentindo assim? Isso gera uma certa desconexão dessa bússola interna que a gente tem, que é o afeto. Quando a gente está, por exemplo, num relacionamento e ele está indo muito bem, é essa bússola que é o afeto que fala pra gente que tem algo muito certo acontecendo. Mas existe uma outra possibilidade, que é se nesse mesmo relacionamento você não estiver se sentindo seguro, você não está se sentindo retribuído, essa mesma bússola interna vai falar que é isso que está acontecendo. Não importa quantas explicações racionais você procure para esse fenômeno, é a bússola do afeto que te denuncia se aquilo é para você ou não, se aquilo está alinhado com o que você quer ou não. E na minha experiência pessoal, eu procurei racionalizar isso demais. Procurei transformar isso quase como um protocolo, como um ensaio clínico randomizado. Se essa situação está acontecendo, se eu estou me sentindo com raiva porque certa pessoa me tratou assim, eu deveria estar sentindo, na verdade, compaixão. Eu deveria estar tentando ver pelo lado dela. E tudo isso eram formas de eu racionalizar a minha experiência e não assumir que o que eu estava sentindo era raiva, era desconexão, era ciúme, era ódio, era inveja. E não assumir esse sentimento e ter medo de encarar essa bússola é o que me fazia procurar explicações e procurar nas outras pessoas e no mundo a forma mais moral de reagir àquela situação, aquele fenômeno. Eu espero que não tenha ficado muito abstrato tudo que eu falei, mas eu acho que isso é especialmente importante na nossa geração porque a gente vive cercado de uma hipervigilância do outro, sabe? As redes sociais, o fato da gente estar sempre conectado com uma grande quantidade de pessoas, tem uma grande quantidade de pessoas reagindo à nossa vida, faz com que o julgamento moral, com que esse medo de estar sendo julgado, observado e moralizado o tempo todo, faz com que a gente sempre tente jogar para o outro essa perspectiva de, cara, será que é isso que eu deveria estar sentindo? Será que outras pessoas reagiriam assim? Por que eu não consigo me sentir como todo mundo? Por que eu não consigo agir tão moralmente quanto o resto das pessoas? Por que eu não me sinto mal quando as pessoas me falam que eu deveria estar me sentindo mal? Por que eu não me sinto bem quando todo mundo reage de maneira emotiva a determinado filme? Sabe? Essa história de procurar validação para o teu sentimento no outro é uma coisa que parece ser muito mais forte quando o mundo todo parece ter voz para dizer o que você deveria sentir. E agora que eu falei disso, e também dei um exemplo de como eu sinto que na literatura a gente tem um bom exemplo de uma pessoa que se apropria da própria vida com o tempo,
larga a mão do medo de ser visto como alguém pequeno e se joga no mundo para fazer aquilo que ele considera que é bom e certo, que se faz sentir vivo, a gente tem uma pessoa completamente oposta. Uma experiência de ser alguém que não reage como qualquer ser humano normal. Essa é a experiência do Estrangeiro. O Estrangeiro é uma obra do Camus, da década de 30, 40 também, mais ou menos na mesma época, e é um clássico do existencialismo francês. E ele conta a história do Meursault. O Meursault, ele é uma pessoa que não se afeta por absolutamente nada. As convenções sociais sobre o que é moral, sobre o que é certo, o que é errado, sobre como ele deveria se sentir diante da morte da mãe, diante do amor de uma mulher, ou diante de um julgamento público, não fazem ele se sentir a vergonha, o medo, a inibição que qualquer pessoa normal sentiria. E é por isso que o Meursault ele é muito mais um símbolo do que um personagem verossímil. O livro começa com uma icônica frase dele reagindo à morte da própria mãe. E é uma escrita fria e distante de propósito, para gerar essa estranheza do narrador em relação ao Meursault. Ele fala, hoje mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo dizendo, sua mãe faleceu, enterro amanhã. Senti os pêsames. E isso não esclarece nada, talvez tenha sido ontem. Então você vê, ele é um personagem que não se afeta pela morte da mãe. E todo mundo que reage a essa cena deveria falar, cara, esse cara deveria estar devastado porque a mãe dele morreu. Ou não, ou deveria falar, cara, ele teve uma relação péssima com essa mãe, ele deveria estar comemorando que essa mãe morreu. Então, esse desejo, esse afeto, por mais ou menos moral que ele seja, sentir ódio da própria mãe é uma coisa feia, mas sentir amor por ela é algo que, luto, é algo que a gente espera que aconteça. Mas nenhuma dessas duas coisas acontece, ele parece ser indiferente a isso. Outro momento é que depois que a mãe dele morre, ele comparece ao funeral, logo depois ele vai pro cinema com uma mulher, porque ele sente atração. E aí essa mesma mulher, ela, ao ficar sabendo de que a mãe dele tinha morrido no dia anterior, fala da seguinte maneira. O Meursault falando, perguntei-lhe se queria ir ao cinema à noite. Riu de novo e disse que estava com vontade de ver um filme de Fernandel. Depois de nos vestirmos, ficou muito surpresa de me ver com uma gravata preta e perguntou-me se estava de luto. Disse-lhe que mamãe tinha morrido. Como quisesse saber há quanto tempo, respondi. Morreu ontem. Hesitou um pouco, mas não fez nenhum comentário. Tive vontade de dizer-lhe que a culpa não era minha, mas detive-me, porque me pareceu já ter dito a mesma coisa ao meu patrão. Isto nada queria dizer. De qualquer modo, a gente sempre se sente um pouco culpado. Então percebe? Parece que o Meursault nem sabe como sentir culpa por não se sentir de luto. Ele não sabe que ele está chocando as pessoas ao não se sentir como todo mundo se sente. E existe um outro momento aqui no livro em que a Marie, que é essa mulher com quem ele sai e que se apaixona por ele, pergunta se ele queria casar com ela. E aí ele responde da seguinte maneira. À noite, Marie veio buscar-me e perguntou se eu queria casar-me com ela. Disse que tanto fazia, mas que se ela queria, poderíamos casar. Quis então saber se eu a amava. Respondi, como aliás já responderam uma vez, que isso nada queria dizer, mas que não a amava. Nesse caso, por que se casar comigo? Perguntou ela. Expliquei que isso não tinha importância alguma, que se ela o desejava, nós poderíamos casar. Era ela, aliás, quem eu perguntava, e eu me contentava em dizer que sim. Observou então que o casamento era uma coisa séria. Não, respondi. Ela se calou durante alguns instantes, olhando-me em silêncio. Depois falou. Queria simplesmente saber se, partindo de alguma outra mulher com qual tivesse o mesmo relacionamento, eu teria aceitado a mesma proposta. E, naturalmente, respondi que sim. Então, percebe? O Meursault, ele não é afetado por nada. Nada gera nele comoção. E aí o livro, um mote do livro é o fato dele matar um árabe, né? Ele mata uma pessoa na praia, que ele não tinha nada a ver. E depois ele vai ser julgado pelo crime, ele responde que ele matou o cara porque estava quente. Tipo assim, ele não tinha nenhum motivo para matar, mas nenhum motivo para não matar. E o júri observa nesse cara um monstro, uma pessoa que não se afeta como as outras pessoas se afetam, né? E ele não consegue entender por que todo mundo acha ele um monstro. E dá pra ver que como o mundo, como todas as pessoas se assustam em ver uma pessoa que não se sensibiliza com nada na vida. É exatamente por isso que o nome do livro é O Estrangeiro. Porque parece que o Meursault é um estrangeiro no mundo, parece que ele é um ET, ele não entende as coisas que os humanos entendem. Ele é o retrato perfeito do ser humano sem essa bússola que eu comentei.
Então, o Meursault é um personagem tão inverossímil que ele seria a primeira pessoa que eu poderia olhar e dizer, cara, esse cara não tem por que confiar na própria bússola. Não ter uma bússola torna esse cara completamente amoral. Então, quero que essas duas imagens fiquem pairando aqui na nossa cabeça. A primeira imagem do Eugênio, alguém que tinha medo de assumir a própria pequeneza, tinha medo para olhar para as próprias fragilidades e por isso se escondia de uma forma muito humana no prestígio social, mas que com a morte de Olivia ele foi transformado e passou a viver uma vida autêntica, a ser quem ele era, a assumir os afetos que tinha e viver a partir deles. A outra coisa completamente diferente é o Meursault, uma personagem que até o fim da vida não se afeta com o que acontece com o resto dos humanos, que não tem qualquer desejo, que não vê no mundo qualquer propósito e que era o símbolo da filosofia camusiana sobre a ausência de propósito e sobre se revoltar com essa ausência de propósito para viver. Mas esse personagem é um personagem completamente inverossímil. Então, é interessante perceber como aquilo que eu falei, né, de protocolizar, como tentar transformar a forma como a gente deveria se sentir, essa forma idealizada de existir, é uma forma, na verdade, de nos proteger desse medo que a gente tem de assumir o nosso próprio desejo. Assumir o que a gente quer, assumir o local para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer da vida, o que nos oferece propósito, é muito ameaçador pra gente. Porque pode dar errado. Porque pode revelar coisas que eu não quero assumir que eu tenho, como, por exemplo, ciúmes, ódio, inveja. Pode revelar um ressentimento em relação ao mundo, em relação a mim mesmo. E a gente tem medo disso. Então, protocolizar, então jogar no outro a responsabilidade de decidir como eu deveria me sentir é uma forma de se defender desse medo. E a minha grande provocação, eu acho que a moral da história desse vídeo todo aqui, é dizer que talvez transportar essa experiência de transformar a vida em algo que eu deveria sentir de determinada forma, seja uma forma sutil de nos afastar da experiência de ser quem nós somos. Assumir a responsabilidade de fazer aquilo que nos faz bem. Porque fazer aquilo que nos faz bem frequentemente faz a gente fazer o bem para o mundo. Não é o caso para todo mundo. Eu sei que existem pessoas com patologias, pessoas que, ao seguir o próprio desejo, não vão ter nenhum problema em não ter moralidade alguma. Mas, de alguma forma, existe algum grupo de pessoas com os quais eu me identifico que demora um pouco a perceber que talvez seja preciso assumir o que você quer para viver uma vida plena. Acho que é isso.